Olá, meus amigos, tudo bem? Eu gostaria de ensinar para vocês aqui agora algumas peças do quebra-cabeça que vocês precisam entender se vocês quiserem fazer uma compra do imóvel de maneira segura, de maneira saudável. Então é importante vocês saberem sobre o financiamento, quais são os componentes desse financiamento e como que se dá esse processo, esse trâmite. Esse pequeno vídeo ele tem o intuito de esclarecer, dar uma noção de qual que é o teto, qual que é o seu teto de empréstimo baseado no seu perfil. Então eu vou falar aqui basicamente da sua renda, uma renda de X, qual o valor que o banco liberaria e o que tem dentro desses componentes do financiamento. O que é o subsídio, como que é a taxa de juros, como que isso se organiza. Basicamente eu vou falar isso porque é uma aula introdutória simples, é uma aula com o intuito de atender aqueles que nunca tiveram um primeiro contato com isso e pretendem comprar seu imóvel, certo? Então, só para me explicar rapidamente, que eu sou Gustavo, trabalho no mercado imobiliário aqui na região da Grande Goiânia há mais de 7 anos, desenvolvemos uma especialidade dentro da área de primeiro imóvel, tem algumas outras atividades dentro do mercado imobiliário aqui, algumas imobiliárias e outras atividades paralelas dentro do mesmo contexto. E vou te falar agora como que funciona esse processo. Uma explicação simples disso. Eu vou falar três termos aqui principais. Quando você vai fazer um financiamento, você pode escolher... o objetivo desse treinamento aqui é explicar um pouco do Minha Casa Minha Vida. Então, não vou colocar outros financiamentos. O intuito aqui é falar para clientes que estão pleiteando um imóvel de até 190 mil, 180, 190 mil, entre 120, 130 até 190, que tem uma rentabilidade mensal bruta familiar de mais ou menos 1.600 por mês até 6.500 por mês. Eu vou dar essa noção aqui para vocês do que é que o banco libera. O banco trabalha com algumas tabelas de empréstimo ou formas de pagamento, então você pode contratar um financiamento pagando mensalmente as parcelas decrescentes, que é o que nós chamamos de SAC, Sistema de Amortização Constante, e pagando mensalmente aquela parcela que ela tem uma tendência de ser fixa, que é o sistema Price. Tem outras variáveis que a taxa de juros é menor para quem já trabalhou mais de 3 anos de carteira assinada, somando todos os empregos. E tem aquela outra variável que é o fator social, que se você tem um dependente, ou seja, um filho, ou é casado e não tem filho, isso também enquadra como relação de dependência, o governo entende que você tem acesso a um subsídio um pouco maior. Caso você não tenha um dependente, seja uma pessoa solteira ou divorciada, que não tem filhos, você tem acesso a 60% de subsídio. O governo entende que você é uma pessoa que não precisa tanto por causa desse fator social. Então é assim que se organiza os subsídios dentro do programa Minha Casa Minha Vida e o porquê que a taxa de juros é mais barata. Então agora eu vou te dar uma noção, eu vou falar até um pouco o que é subsídio, você vai entender na próxima tabela aqui o que é subsídio e tudo certo, e tudo de maneira mais didática. Então aqui, para vocês entenderem, uma pessoa que ganha 1.600, eu vou falar de outras rendas também. Aqui tem um caso de 2.000 de renda, outro caso de 2.700 de renda e outro caso de 6.000 de renda. Então, primeiro momento, uma pessoa que ganha 1.600 de renda, apenas para vocês entenderem a didática. Depende de 4 variáveis do perfil dela, o banco pode liberar até 4 valores diferentes. Ou seja, uma pessoa que ganha R$ 1.600 por mês, a mesma pessoa pode receber do banco um teto de entre 103 mil, entre 96 mil até 108 mil. Então vai depender se ela tem dependente, se ela tem FGTS há mais de 3 anos, se ela não tem FGTS há mais de 3 anos. Por que quem trabalhou de carteira assinada há mais de 3 anos tem acesso a um juro menor? Se você notar aqui na parte de juros, quem tem FGTS há mais de 3 anos tem um juro um pouco menor, porque a fonte do recurso que opera o sistema Minha Casa Minha Vida é o banco FGTS. Quem domina esse banco FGTS, quem opera nele é a Caixa.
Então, quem já teve essa contribuição nas definições, quando foi fazer o programa, por lei lá, definiram que quem já contribui com o FGTS há mais de 3 anos de carteira assinada, tem esse benefício de uma taxa de juros tem uma vantagem comercial um pouco melhor de quem não tem. Por exemplo, o empresário que quer comprar e nunca trabalhou de carteira assinada, sempre foi empresário, que tem essa renda, ele tem o juro subsidiado, mas ele tem um juro um pouco menor. Quem tem uma renda informal ou quem tem uma renda formal, mas não completou os 3 anos, também, isso é somando todos os períodos trabalhados, viu, gente? Outro fator, o subsídio. O que é o subsídio? Subsídio é quem tem 1.600 de renda, por exemplo, pode ganhar ou 23.200 de subsídio ou 16.240. Esse é um subsídio direto, é um desconto na fonte do valor do imóvel. Por exemplo, se o imóvel é 100 mil reais, para ser um número mais didático. Se você tem 1.600 de renda, você só vai dever para o banco 100 mil menos 23.200. Então, você tem um imóvel de 100 mil, o construtor recebeu 100 mil reais por ele, mas você só deve para o banco esse valor, porque o governo entende que você precisa de um estímulo maior, porque você tem um dependente e tudo. Caso você não tenha dependente, o governo entende que você só precisa ganhar 60% daquele valor. Quando foi feita a lei, foi dessa forma que ficou acordado. Então, para você ter uma noção, esse aqui é uma simulação real. Eu não estou entrando no simulador da Caixa, nem nada. É para você entender como que funciona o processo. Então, todo simulador, todo o banco, tudo é pautado baseado no valor da parcela, certo? Então, se você tem uma parcela, você tem uma renda de 1.600, a parcela máxima que você vai poder pagar para o banco vai ser de R$ 480 reais. Se você pegar a calculadora, isso dá exatamente 30% do valor da renda. Certo? Então, se o banco só pode comprometer da sua renda até 30% do valor dela, da renda bruta. Então, como ele só pode comprometer esse valor, tem um teto de financiamento que ele vai te liberar. Então, quem ganha mais, o governo, consequentemente, libera um pouco mais. Para você ter noção do seu poder de compra, do seu teto de compra, se você tem uma renda próxima a 1.600, o governo pode te liberar até 1.800. Vai depender se você tem independente e se você está com FGTS. Você já trabalhou mais de 3 anos de carteira assinada. Se você não tem e não trabalhou, por exemplo, o mínimo seria 96 mil. Isso é um valor de simulação. O banco só vai dar o amém, se vai liberar esse valor mesmo, depois que você pegar os seus documentos, que tem um checklist, depois eu falo mais sobre isso, o banco vai jogar esses documentos no sistema e vai dar uma resposta, aprovando uma parcela de R$ 480 reais, que chega no teto da simulação, ou não. Caso o banco entenda que você teve um passado nome sujo, você teve uma situação financeira no passado um pouco mais inconstante, ou o score, a pontuação do seu FGTS como consumidor é um pouco não bem avaliada, o banco pode falar assim, apesar da simulação falar que você pode ter esse teto de financiamento, nós entendemos que é um risco liberar uma parcela de R$ 480 reais para você. Nós vamos liberar, por exemplo, uma parcela de R$ 400 reais. O que acontece com a entrada? Se o seu poder de pagamento é menor, a entrada, consequentemente, é maior. Então, assim, tudo depende da aprovação bancária. Em geral, se aprova o teto da simulação, mas há casos que não aprova. O banco entende que é um risco, porque ele faz toda uma matemática. Para você, num primeiro momento, você é um número para o banco. Então, agora, comparando aqui, então o subsídio, o que é um subsídio? Onde o subsídio entra? Por exemplo, o governo, nessa situação com o dependente e sem FGTS, foi liberado 103 mil para você. Independente de outros fatores, por exemplo, o fator da sua idade e o fator do valor do imóvel, o total do imóvel. Porque esses fatores são não são tão determinantes assim, porque só se a pessoa tiver uma idade ultrapassada, mais de 50 anos, que não é por via de regra a maioria, que isso atrapalha. Então, você tem um total de crédito de 103 mil reais e só vai dever para o banco na tabela Price, que é a tabela constante, que é onde se libera mais, justamente porque as parcelas são mais ou menos fixas, tem poucas alterações. Depois eu falo dos componentes da parcela em outro vídeo, porque senão vou me estender muito. Você vai dever só 80 mil reais para o banco. Se você for lá tirar o extrato, depois que você fizer o financiamento e tiver assinado o contrato, você comprou um imóvel do valor maior e só vai dever esse valor aqui,
certo? Porque a diferença justamente é o subsídio que o banco, que o governo deu para você, certo? Então, se você tiver esse valor aqui, quiser quitar seu imóvel, você vai quitar ele, pagando um valor até maior. Outra coisa que é o objetivo real desse vídeo. Você está olhando imóvel, porventura está olhando imóvel agora. Isso aqui não estou falando também de imóvel novo nem imóvel usado. Isso aqui, imóvel novo, tem uma cota maior de financiamento. Isso aqui também é baseado na Caixa Econômica Federal, que opera o Minha Casa Minha Vida. O Banco Brasil também. Então, Bradesco não consegue concorrer a esse juro, a não ser que saia do Minha Casa Minha Vida. Aí as concorrências são até, os bancos particulares até ganham. Então, estou dando muita informação relevante, que é justamente para você entender que comprar um imóvel está perto. Por exemplo, você tem 1.600 de renda, você está escolhendo um imóvel de 120 mil, por exemplo, 103 mil ou 108, depende do seu contexto, se você tem independente ou não, o banco te libera aproximadamente, certo? Então você precisa de ter o que de entrada para conseguir um imóvel de 120 mil? 11 mil reais, no contexto de Goiânia. E esses 11 mil reais, ele pode ser, se você já tiver um FGTS lá juntado, pode usar nesses 11 mil reais mesmo, porque você tem 4 mil de FGTS. Vai faltar só 6, 7 mil reais para você conseguir completar essa compra. Em geral, quando falta pouco, os incorporadores, eles parcelam esse valor, certo? Então, aqui no contexto de Goiânia, nós entendemos cada incorporador, porque nós temos todo um trabalho do Minha Casa Minha Vida como um todo. Então, nós entendemos o perfil de política de parcelamento da entrada de cada incorporador. Então, nós vamos fazer esse trabalho a partir dessa consciência que nós estamos querendo formar em você. Então, ficou bem entendido aqui e percebe, por exemplo, uma renda de 2 mil. O que vai acontecendo com o subsídio? Quanto maior sua renda, o governo vai entendendo que você precisa de um subsídio menor. Então, o governo é inversamente proporcional. Uma renda, por exemplo, de 2.700, o subsídio vai caindo. Até numa renda de 6 mil, o subsídio direto, ele ser zerado. Só tem subsídio na taxa de juros. Tá vendo? Até o subsídio da taxa de juros aqui, se você for notando, ele vai aumentando. Então, nessa outra tabela aqui, R$2.000, por exemplo, já R$2.000 de renda já libera 120 mil. Você já pode comprar um imóvel ou 125, na melhor hipótese, né? Eu não falei da tabela SAC. A tabela SAC libera um valor menor justamente porque as parcelas são decrescentes. A primeira parcela é 600, por exemplo, nesse contexto de renda de 2 mil, e a última seria 230. A primeira na praia seria 600 e a última seria, por exemplo, 580. Então, ela praticamente que não tem variação. Por isso que o valor total da tabela SAC é um valor menor, liberado menor, mas a amortização mensal da parcela é maior. Então, assim, são detalhes já peculiares. Depois desse vídeo, da consciência que quis produzir em você, nós vamos fazer uma chamada aqui para ação, para você fazer uma simulação personalizada e vamos mandar um comparativo com os empreendimentos dentro daquela simulação para você formar a consciência do todo do seu poder de compra real no mercado, certo? Então aqui a evolução aqui dos juros, eu falei da proporcionalidade tanto do juro quanto do subsídio. E aqui está dando, por exemplo, 2.700 de renda, o banco pode te liberar até 142 mil reais. Aí tem outra condicionante também, que é o valor de avaliação do imóvel que você está comprando, certo? A parcela seria 809, 810, então se você fazer a multiplicação aqui, essa parcela sempre está na risca dos 30%. Então, é esse o contexto do financiamento bancário, certo? Nos outros vídeos, aqui no caso de uma renda de 6 mil, tem chega até 1.130 o valor da parcela. Então, agora tem mais coisas sobre o financiamento que é importante que você saiba. Por exemplo, a questão da renda, sua renda é formal ou informal, como que o banco analisa isso, como que a gente formaliza uma renda informal, quais são os documentos, a questão de documentação para a gente fazer essa aprovação, certo? E qual que é o tempo dessa aprovação? Depois que aprova o crédito, qual que é o próximo passo? Como que encaixa esse crédito aprovado no imóvel e que faz isso de uma maneira segura para a sua compra? Então, tudo isso são questões que você precisa saber se você quer comprar um imóvel. Então, nós estamos dispostos a atendê-los e eu vou dar sequência desse vídeo aqui. Obrigado por vocês. Esse é o vídeo. Até mais.